Você já deve saber o que é else junto com o if aqui no Python, mas sabia que dá para usar o else junto com o for também? Então veja aqui esse exemplo. Eu tenho uma lista de nomes com o nome Leandro, Ana e Jorge, e eu estou imprimindo cada nome dessa lista aqui num for loop. Então vai iterar, se eu executar, ele imprimiu Leandro, Ana e Jorge. Mas eu posso também adicionar um else aqui no final desse for e exibir a mensagem todos os nomes foram exibidos. O que o else está fazendo? Caso o loop seja executado até o final, ele vai exibir o else. Então o else basicamente aqui seria um bloco de sucesso. Se o loop terminou com sucesso, o else é executado. Então, se a gente executar, você pode ver que vai imprimir Leandro, Ana, Jorge e imprimiu aqui o final. Já que o loop foi executado com sucesso, todos os nomes foram exibidos. E você se pergunta como que o loop pode executar sem ser com sucesso? Bom, é caso você pare ele no meio. A gente pode colocar um if, nome igual a Leandro, a gente dá o break. O break ele finaliza o loop antecipadamente. Então, se eu executar, você pode ver que ele só exibiu o Leandro e ele finalizou o loop. E o else não foi exibido. Até posso colocar uma mensagem aqui, print loop finalizado pelo break. Vou limpar o console e executar de novo. Então você pode ver que ele executou aqui, imprimiu o primeiro nome que é Leandro e depois exibiu a mensagem loop finalizado pelo break. E o else não foi exibido, já que o loop não foi terminado com sucesso. Você poderia também mover esse if para cima aqui antes do print, também funcionaria, só que daí nenhum nome vai ser exibido. Então você pode ver que nem exibiu o nome Leandro. Quando ele finaliza o loop, ele já sai do loop e nem continua executando as outras linhas. Então só loop finalizado pelo break. Agora para outro exemplo, a gente tem com o while, né? Outro tipo de loop. Então ele vai ficar loopando até o contador for menor que 10. Ele vai imprimir o que está no contador e vai adicionar um valor a mais nele. Então se a gente executar, pode ver que ele exibiu do 0 até o 9. Daí como essa condição foi falsa, quer dizer que ele finalizou o loop corretamente, né? Então ocorreu um sucesso e quando é sucesso, o else é executado e exibe a mensagem loop while finalizado com sucesso. E da mesma forma, com o for, se a gente quebrar esse loop antes, contador igual a 3, por exemplo, e um break, a gente pode também exibir uma mensagem aqui, loop finalizado pelo break, e executar de novo aqui. Eu vou limpar o console e executar. Então ele exibiu 0, 1, 2 e depois exibiu o loop finalizado pelo break. Então basicamente quando a gente usa o break, o else não vai ser executado porque o loop não finalizou naturalmente, ele não teve sucesso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar essa variável contador para 100 dessa vez. Então agora se eu executar, como ele já iniciou com uma condição falsa aqui, porque 100 vai ser maior que 10, né? Então ele já exibe diretamente a mensagem loop while finalizado com sucesso. Agora olha esse exemplo mais interessante aqui. Eu tenho vários serviços essenciais, que no caso seria o banco de dados principal, a API de pagamentos, um serviço de autenticação e o container Docker. Eles têm os status dele aqui. Por enquanto tudo está com status online. Vamos supor que ele estivesse puxando o status dinamicamente, né, para checar se está online ou não. E aqui a gente tem esse for, vai percorrer todos os serviços e checar serviço nome por nome. Mas se o serviço não estiver online, vai exibir a falha crítica, o nome do serviço que está offline, e vai exibir operação abortada e o deploy vai ser cancelado. Deploy basicamente seria quando você envia teu serviço para produção. Então parece que aqui foi cancelado para evitar indisponibilidade. Então ele já checou. E aqui tem o break, que é ele que vai impedir que o else seja executado, né? Mas caso não caia nesse if, ele vai exibir esse status ok e vai imprimir o else. Todos os serviços estão operacionais respondendo e vai iniciar o processo de deploy. Então já tem um caso de uso bem interessante aqui para vocês. Então se eu executar assim por enquanto, ele exibe que todos os serviços estão ok e todos os serviços operacionais respondendo e iniciando o processo de deploy. Mas por exemplo, se algum tivesse offline ou com algum erro aqui, qualquer coisa que não seja online, eu mudei a API de pagamentos aqui, então aparece falha crítica, o serviço API de pagamentos Stripe está offline. E aparece aqui operação abortada, o deploy foi cancelado para evitar indisponibilidade. Então, como você pode ver, o else dá para usar tanto no for quanto no while, e ele é sempre executado quando o loop é finalizado sem tiver o break. Quando o loop é percorrido com sucesso naturalmente, sem nenhuma quebra, sem nenhuma parada, o else vai ser executado. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa seu gostei para ajudar o canal aqui. Tem mais vídeos sobre Python se quiser assistir e até a próxima.